Rapidamente nós estamos a avançar e para alguns é avançar rapidamente para as férias, as tão merecidas férias, para outros ainda olham de longe para as férias. Mas independentemente da altura em que nós nos possamos encontrar, que a alegria do Senhor esteja sempre presente conosco, que nós não deixemos que os contratempos da vida nos retirem esta alegria. É bom nós podermos caminhar com o Senhor, sabendo que o Senhor está conosco e Ele nos ajuda em qualquer momento. E aqui nós nos encontramos neste dia, no primeiro dia da semana, para cultuarmos o nosso Deus. E queremos que a graça e a sua paz estejam com cada um de nós. Que nós possamos sentir a presença de Deus neste lugar e, sobretudo, que nós possamos sentir na nossa vida, que nós possamos senti-lo no nosso percurso, que nós possamos caminhar sempre com Ele e tudo para a glória do Senhor. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que nos estão a visitar nesta manhã. Também queremos dar as boas-vindas a quem em casa nos está a assistir ou vai assistir. Que todos nós, estando aqui ou em casa, possamos louvar a quem merece. Possamos louvar o nosso Deus porque Ele é digno de receber o nosso louvor. E queremos então deixar convosco no início deste culto algumas informações. Lembrar as atividades da quarta-feira, o culto de oração e estudo bíblico às 16 horas aqui, mas também através do Zoom às 19 horas. São duas oportunidades que nós temos para estarmos juntos e para podermos então colocar diante do Senhor aquilo que nos está a afligir. No próximo sábado nós vamos ter uma atividade evangelística. E é uma atividade para todos nós. Quem não gosta de ver um bom filme? Acho que todos nós gostamos de ver um bom filme. E este é um bom filme e tem uma outra particularidade. É um filme que nos fala acerca do nosso Deus. Como Deus está presente. Há quem escaneça dele. Há quem procure, então, levar aquele que crê em Deus a desviar-se. Mas Deus manifesta a sua presença. Deus manifesta o seu poder. Então, no próximo sábado, nós teremos aqui, então, esse filme. E é uma boa oportunidade para convidarmos outros a estarem conosco. É possível que para um culto não seja tão fácil de atraí-los, mas para ver um filme, para nós estarmos juntos a assistir um filme, talvez. E nós temos que usar os meios que temos à nossa disposição para transmitir o Evangelho de Cristo. E por isso, todos os irmãos estão convidados e, se for possível, também trazerem alguém, porque a ideia é essa, trazer também alguém para então estarem e poderem também ouvir e ver quem é o nosso Deus. Também neste sábado vai decorrer o encontro regional das senhoras. Será no Hotel VIP, executivo ali em Entre Campos, e vai haver uma palestra, mas também uma mesa redonda, onde a irmã Margarida estará a compô-la. Também a lembrar no sábado, dia 2, se não há pouco falámos do encontro regional de senhoras, agora falamos do encontro nacional das senhoras, ali em Água de Madeiros, no dia 2 de julho, das 10h30 às 17h45. Há um grupo de irmãs aqui já vai, ainda penso que havia um lugar ainda vago, se alguém quisesse boleia, então adiantarem-se e falar com a irmã Margarida, que está a tratar então da questão das boleias. No dia 2, em Água de Madeiros, ali no acampamento Batista. Então, estas são algumas informações que queremos deixar convosco neste momento. E vamos então orar. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão doentes. E vamos orar por aqueles que estão infectados. Temos o pastor Alexandre e a irmã Maria José que estão com Covid. Os dois estão infectados. Primeiramente começou o pastor Alexandre a ter sintomas, depois a irmã Maria José. Então esta é a situação deles. Estão a ter vários sintomas,
vamos orar então pela saúde destes nossos irmãos que se encontram nesta situação. Também não temos aqui à frente a família Martins. Hoje o irmão João Paulo era o professor dos jovens e por isso que os jovens também estiveram juntos, porque também pela segunda vez em talvez 6 meses, então o Covid chegou à casa deles, então estão também, ou pelo menos a Daniela estava, a filha estava inconclusiva, o irmão João Paulo ainda não estava a dar sinais, mas vamos orar por estes irmãos. E vamos orar também pelos nossos irmãos que estão doentes, para que Deus possa ser com cada um. Temos a lista, conhecemos alguns deles, vamos então, neste momento, enquanto vai estar a ser tocado o prelúdio, vamos então nos dirigir a Deus em oração. Como verificamos, hoje nós temos o precioso contributo da Rebeca. E esta jovem que está diante de vós é uma jovem brilhante. Há 6 anos que ela está cá, ela é da Ilha Terceira. Ela esteve cá a estudar música, tendo feito a sua licenciatura e também concluído o seu mestrado. E ela, como disse, é brilhante, ela busca excelência. A média da nota final do mestrado dela foi 19. A sua tese de mestrado foi 20, a nota máxima. Ou seja, é uma jovem brilhante. E é uma jovem que não se contentou apenas em estudar música. Ela é professora de violino, mas também estudar teologia. E inscreveu-se também para fazer o curso de teologia que está a concluir este ano. E tenho a alegria de ser professor dela e ver como ela é excelente, como ela é aplicada, participativa e organizada. Consegue conciliar as aulas de música, consegue conciliar também com seus estudos na Escola Superior de Música e também com o seminário. E por isso é com alegria que nós hoje podemos tê-la aqui. Ela estará a regressar então à sua terra. Ela reconhece que ali é o seu ministério. Ela tinha um campo amplo para poder circular, mas ela sente que deve voltar à Terceira para aí, através da música, partilhar o Evangelho de Cristo. E nós só nos podemos alegrar com vidas assim, que aprofundam os seus conhecimentos para servirem ao Senhor. E isso mostra que é possível conciliar um curso na faculdade com
as aulas no seminário. É verdade que a Rebeca não fez em 3 anos, porque ela tinha que, então, dar tempo a outros, mas em 6 anos ela concluiu o curso no seminário. E ainda hoje de manhã fiquei impressionado porque também um outro testemunho dava-nos conta de que é possível fazer-se direito e também fazer-se o curso de teologia no seminário. Eu refiro-me ao Evaristo Vieira, ao pastor Evaristo Vieira, que veio estudar direito, veio da Guiné-Bissau e estudar, fez o seu curso de direito e também fez o seu curso de teologia. E hoje, num texto que ele escreveu, e eu agradeço ao irmão Sérgio Mota por ter partilhado esse texto, ele então dava nota disso. E agradecia em particular ao irmão Sérgio Mota, ao pastor Alexandre, à irmã Maria José, também por toda a força, e à Igreja Batista da Amadora por toda a ajuda que lhe deram. Então, é bom nós vemos como é possível organizarmos o nosso tempo olhando para esse testemunho, vidas ocupadas, mas que quando nós queremos e quando nós entregamos tudo nas mãos de Deus, nós conseguimos conciliar. Mas antes de nós cantarmos, eu queria chamar aqui à frente um casal. Queria chamar a irmã Adélia e o irmão Eduardo Torres. Um pouco já foi feito referência, mas acho que nós temos a assinalar de forma mais enfática este momento. Eu estou a caminhar para os 50 anos, ainda me faltam 27, mas eu procuro caminhar para lá. Mas estes irmãos já chegaram e por isso nós queremos agora também dar graças ao Senhor por este momento, por esta data que é única. E o Rick já entregou ali, era para dar um breve testemunho do vosso casamento, aonde é que foi, mas tem que ser breve, mas sei que 50 anos é muita coisa, daria para falarmos muito, mas de como Deus tem trabalhado na vossa vida, tem passado por altos e baixos, mas o Senhor tem estado convosco. Então, se puderem partilhar rapidamente. Deus nos tem guardado durante estes anos, temos tido realmente muitas provas, não é? Que Deus nos tem provado as doenças, mas Ele tem estado sempre connosco nas doenças e depois nas vitórias que nós temos tido. Ele sempre só nos prova, Ele diz na sua palavra, só nos prova aquilo que nós podemos, até onde nós podemos ir. E realmente, pronto, ainda a última vez foi aqui com o meu coração, na minha perna, não é? E pronto, mas Deus tem estado. E nós realmente celebramos ontem 50 anos de casados. Casámos na primeira igreja de Lisboa, para o pastor Celestino Torres, e até agora Deus nos tem ajudado e Deus nos tem guardado. E estamos muito gratos a Deus por estarmos aqui neste dia, neste momento. Obrigada. É tão bom celebrar 50 anos. Já há alguns irmãos aqui que já ali, não é? Sim, o irmão Florencio e a irmã Joana, 51. Ali também o irmão Aurélio Mota, a irmã Marília também, é bom. E também a irmã Teresa. Muito bem, estamos, e nós que estamos casados estamos a caminhar para lá. E que nós possamos seguir a juventude. Estava a brincar com a irmã Adélia, que ela parece cada vez mais jovem. Eles têm que nos contar o segredo, porque não é só a irmã Adélia, o irmão Eduardo também tem acompanhado, contar-nos o segredo dessa juventude, onde é que eles estão a beber, para nós então podemos beber também e podemos então nos alimentar. Queria vos convidar a ficar de pé, vamos então orar, agradecer esta celebração e também continuar a entregá-lo nas mãos de Deus, assim como também a cada um de nós que se encontra nessa caminhada. Senhor nosso Pai, é tão bom nós podemos testemunhar aquilo que tens feito nas nossas vidas. E nós não podemos ficar de forma alguma indiferentes a esta celebração, a este momento em que nós podemos aqui estar nos alegrar com este casal, com o irmão Eduardo Torres, com a irmã Adélia. Obrigado, Pai querido, pela forma como tens ajudado. Não tem passado por momentos fáceis,
há momentos difíceis que têm se cruzado. No entanto, tu lhes tens dado a vitória. Tu os tens ajudado a ultrapassar todas as coisas. E nós hoje podemos estar aqui com eles. Nós hoje, Senhor, podemos te agradecer pela forma como tu tens, Senhor, cuidado de cada um deles. Como tu tens sido com o irmão Torres, Senhor, ajudando a recuperar do sério problema que ele teve. Como também tens sido com a irmã Adélia, que depois da cirurgia está a recuperar e agora consegue caminhar à vontade, sem aquelas dores que a acompanhavam. Pai querido, obrigado por este casal. Obrigado, Pai querido, pela fidelidade deles. Obrigado, Senhor, porque apesar das suas limitações, eles procuram estar conosco. E queremos te agradecer também por cada casal aqui presente. Tu sabes os desafios que nós enfrentamos. E, Pai querido, que cada vez mais tu possas trabalhar em nós para que possamos olhar para o nosso cônjuge como tu olhas, Senhor. Que nós possamos amá-lo como tu nos amas. Que nós possamos, Senhor, buscar o seu bem como tu tens buscado o nosso, Senhor. Obrigado, Pai querido, por cada casal, por cada família aqui representado. E que tua graça e a tua paz sejam com todos. E isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sei que os irmãos gostam de sentar, mas posso vos convidar a ficar de pé novamente? E abrir as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 5, para lermos do versículo 9 ao versículo 14. Estes dois capítulos, capítulo 5 e capítulo 4, são dois hinos de adoração a Deus e ao Cordeiro. E o capítulo 5, então, no capítulo 5 nós vemos a adoração ao Cordeiro. E diz assim a partir do versículo 9: E entoavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nós é isso que vamos fazer, vamos adorar o Cordeiro e vamos cantar aleluia, aleluia, o Senhor poderoso é o Rei. Então, unamos as nossas vozes para adorar ao Senhor.
Ele é santo. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas há às vezes em que nós estamos adormecidos para essa realidade. Em que nós estamos adormecidos para a obra do Senhor, para o compromisso que temos com Ele. Às vezes estamos com nossos olhos cerrados ou meios abertos e não conseguimos contemplar a glória do nosso Deus. E tal como aconteceu ali no céu, como acontece no céu, em que a glória de Deus é contemplada e leva ao perfeito louvor, nós também vamos estar a dizer: desperta o meu coração, Deus, desperta o meu coração. Por quê? Porque eu quero ver-te. Que todos nós possamos sentir esse desejo de ver o Senhor.
Que assim seja, que o Senhor possa despertar o nosso coração, se ele está adormecido, para vermos a sua glória e cantarmos Santo, Santo, Santo. E ainda de pé voltamos ao texto bíblico e agora ao capítulo 4 de Apocalipse e continuamos a ler então este cântico de louvor, agora referente a Deus. Apocalipse capítulo 4, leremos do versículo 8 ao versículo 11. E diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O nosso Deus é grande. Grande é o nosso Deus. É isso que nós vamos estar agora a declarar. Quão grande é o meu Deus. E nós vamos cantar todo este cântico. E depois chegamos ao fim, então, após eu também dedicar ao Senhor o dízimo e a oferta, após isso, então, os irmãos virão à frente, enquanto os músicos continuarão a tocar. E depois, no fim, voltamos a juntar as nossas vozes para dizer quão grande é o meu Deus.
quão bom é nós cantarmos quão grande é o nosso Deus. Mas melhor ainda, é nós sentimos que Ele é grande. E se alguém está a sentir no seu coração quão grande é Deus, então que possa agora, através desta oração, expressar o seu louvor e a sua gratidão. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o Senhor de toda a terra. Quão grande é o Deus Todo-Poderoso. Quão grande és tu, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Podem fazer o favor de sentarem. E mais uma vez vamos abrir a palavra do nosso Deus agora. Vamos abri-la no Velho Testamento, no livro do profeta Jonas, em Jonas. É um dos livros designados livros dos profetas menores. Oséias, desses 12, Jonas capítulo 1, e vamos ler os primeiros 10 versículos deste capítulo. Jonas 1, e lemos assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsas. E tendo descido a Jopa, achou o navio que ia para Tarsas. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsas, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Hoje eu quero olhar com este texto para vós, porque nós estamos no mês de missões mundiais. Nós somos chamados a partilhar a palavra de Deus. E quando pensamos em missões mundiais, podemos pensar na necessidade que temos de sairmos da nossa terra, de sairmos do nosso país para fazermos missões noutro lugar. Mas sabem, irmãos, não é preciso fazer isso. Nós vivemos numa terra que nos dá muitas oportunidades de fazermos isso. Aqui na Amadora, nós encontramos muitíssimas culturas. Nós encontramos muitos povos que precisam ouvir a palavra de Deus. Muitos povos que precisam ouvir que em Jesus há salvação, que Ele é a esperança deste mundo. Por isso, falar em missões mundiais é falar na nossa ação como discípulos de Jesus Cristo, aonde nós estamos, já que encontramos esta oportunidade para nós o podemos fazer. E nós encontramos aqui Jonas. Nós não sabemos muito
sobre este profeta. Para além deste livro, onde nós vemos a sua ação, apenas temos uma breve descrição em 2 de Reis 14, 25, que nos fala de Jonas. Mas essa descrição breve é muito importante, porque nos ajuda a entender o contexto em que Jonas estava. Ele foi um profeta chamado durante o reinado de Jeroboão II. Um tempo difícil. Um tempo de idolatria, um tempo de desobediência a Deus. E, naturalmente, Jonas vivia intensamente os sonhos e as profundas frustrações de Israel naquele dia. Um ambiente difícil, um ambiente de rebeldia e hostilidade contra as coisas de Deus. É neste contexto que Jonas é chamado para então cumprir a missão de Deus. E nós encontramos nos 2 primeiros versículos esta chamada. E nós vemos que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas. Esta história começa com muitas outras histórias. Se nós olharmos para outros profetas, nós vamos ver que grande parte das suas histórias começou assim. Começou por veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Oséias, a Joel, a Amós. Então esta história tinha tudo para ser uma história igual a tantas outras. Para ter um cumprimento, para ter então a aceitação da parte do profeta. Mas quando olhamos para esta chamada, nós encontramos aqui 2 diferenças assinaláveis. 2 diferenças às quais nós não podemos ser indiferentes. A primeira delas é que nós vemos Deus chamando um profeta para falar a uma determinada nação. Todos os outros profetas que foram chamados antes de Jonas foram chamados para falar à nação de Israel, ao seu povo. É claro que nas suas profecias também encontrávamos profecias para outras nações, mas não lhes era dedicada uma atividade total. Eles serviam na sua pátria, falando aos seus conterrâneos. Mas aqui não. Aqui Jonas é chamado para ir a Nínive e falar àquele povo. Jonas é o primeiro que é chamado para falar aos gentios, o primeiro pregador. E ele devia se sentir lisonjeado, alegre, por ser o primeiro. Por Deus lhe ter dado aquela responsabilidade, aquele privilégio para servir entre os ninivitas. Mas nós vemos que surge uma segunda diferença, que tem a ver com a sua atitude. Porque vemos que ele ouve e, tendo ouvido, então ele levanta-se para fugir da presença de Deus. Ele responde de modo diferente aos outros que vieram antes dele. Enquanto que Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, enquanto que outros também aceitaram o desafio, este não, este foge. E por isso que eu designei o missionário fugitivo. Ele foge. Ele foge daquela missão que Deus lhe estava a dar. E vejam quem é que fala, quem é que lhe dá esta chamada? É o Senhor. E em algumas traduções, os irmãos vão encontrar Senhor com letra maiúscula. Não apenas a primeira letra, mas todas de Senhor. Refere-se a Jeová, ao Deus Todo-Poderoso, ao Eu Sou, o único Deus. E vem que várias vezes vai aparecer neste capítulo.
neste capítulo, que é um capítulo curto, 11 vezes. E isso é muito significativo. Isso realça a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é todo-poderoso e tem poder para fazer tudo o que quer. Tem poder para realizar o seu plano. Nada para o seu plano. E é esse Deus que se dirige a Jonas. É este Deus que fala com Jonas e lhe dá esta chamada. E a chamada é bem clara. Levanta-te e vai. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas este homem, a vontade que ele tem é de fugir. Não tem qualquer vontade de ir ter com aquele povo, de ir àquela cidade. E nós podemos nos interrogar, mas porquê? Por que ele não queria ir a Nínive? Será que ele tinha tido uma má experiência aqui? Não, provavelmente ele nem tinha ido lá. Mas ele conhecia muito bem a fama de Nínive. Ele conhecia muito bem o que se praticava ali em Nínive. E Nínive era conhecida pela sua violência e pela sua imoralidade. Nínive era a capital do grande reino da Síria. E ela tornou-se famosa pela sua crueldade. Ela, quando capturava prisioneiros, eles tinham o prazer de torturar. De torturar esses prisioneiros. De os sujeitar às mais diversas torturas. De lhes cortar as mãos, de lhes vazar os olhos, de os sujeitar publicamente. Era uma cidade cruel. Uma cidade também que já tinha cobrado tributo a Israel. E por isso Jonas não quer ir. Mostra-se inconformado e indisposto para ir. E esta chamada mostra-nos algo muito interessante. Mostra-nos o nosso Deus. Mostra-nos o coração que o nosso Deus tem. O nosso Deus continua a amar as pessoas, independentemente daquilo que elas façam. Deus continuava a amar aquele povo e por isso envia Jonas até lá, para falar a ele. O nosso Deus tem um coração que ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama. E porque Deus ama as pessoas, Ele nos envia. Ele nos envia para partilharmos o seu amor, para partilharmos a boa nova da salvação. E a partilhar mesmo aqueles que nós achamos que não merecem. Que nós achamos que são como ninivitas, cruéis, imorais. Mas quem somos nós para fazer acepção de pessoas? Se Deus ama, quem somos nós para selecionar? Deus chamou Jonas e continua-nos a chamar a nós. Chamar-nos para falarmos possivelmente ao colega de trabalho, para falarmos ao nosso vizinho, para falarmos ao nosso familiar. Deus chama-nos para continuarmos a falar, para continuarmos a fazer missões onde estamos. Assim como fez com Jonas, também faz conosco, nos chama. Mas eis que, tendo Jonas recebido esta chamada, nós agora temos o segundo aspecto, que é a desobediência. Ele desobedece. Ele dispõe-se não a ir para Nínive, mas dispõe-se a ir para
Tarsis. Ele levanta-se para ir para essa cidade. E nós podemos perguntar, mas por que para ir? Por que ele escolheu esse lugar? Será que só havia aquele navio no porto e então aproveitou a boleia? Não boleia, ele pagou, né? Pagou para embarcar. Será que foi por causa disso? Penso que essa não foi a razão principal. A razão principal, o texto nos diz, para estar o mais longe da presença de Deus. Ele queria estar o mais longe da presença de Deus. E ele conheceria possivelmente Isaías. E Tarsis em Isaías é descrita como uma cidade onde a palavra de Deus ainda não tinha chegado. E não tendo chegado lá a palavra de Deus, ele ficou as mãos, e que bom, vou fugir. Finalmente eu vou fugir desta chamada. Lá Deus não vai me confrontar. Lá Deus não vai me chamar. Ele queria ficar o mais longe possível da palavra de Deus, do próprio Deus. Ele não queria voltar a ser confrontado com o seu pecado. Este homem que devia falar a palavra de Deus, ele quer distância dessa palavra. Mas nós vemos como Deus o vai frustrar nesse seu intento. Jonas tem esse plano, ir para Tarsis, mas Deus vai encaminhá-lo até Nínive. Isso vem revelar a soberania de Deus, como está nesse texto. E nós vemos que, à medida que ele desobedece, ele vai se afundando. Ele vai tomando o caminho descendente. E o verbo descer não está aí por acaso. Diz-nos que ele desceu a Jope, depois em Jope desceu ao navio, depois vai nos dizer que no versículo 5 que ele desceu ao porão, e por último, até onde é que ele vai descer? Até o profundo abismo, até dentro do ventre daquele grande peixe. E essa lição é muito importante. O caminho da desobediência é um caminho descendente. E lá vai Jonas para a sua viagem, para a sua tentativa de fuga. Ele até planeou, ele organizou-se para fugir. Mas por mais que sejam bons os nossos planos, por mais que nós nos possamos organizar para fugir à chamada de Deus, isso não é garantia que nós vamos ter sucesso. Não é, não. E nós vemos como Jonas vai entender que aonde quer que ele estivesse, Deus aí estava. Tal como o salmista. Se estivesse no abismo, Deus ali estava. Se subisse ao céu, Deus lá estava também. Será que nós também estamos a fazer o mesmo? Estamos a fugir da presença de Deus? Estamos a fugir da chamada de Deus? Porque às vezes nós preferimos a situação mais cômoda. E às vezes o mais cômodo para muitos é fugir. É não serem confrontados com o seu erro. E por isso alguns deixam de vir à igreja porque não querem ser confrontados com o seu pecado. Não querem que a palavra de Deus os atinja naquele seu pecado. E por isso fogem. Não, ir à igreja não, que lá, quem sabe se o pastor, inspirado por Deus, não vai falar do meu pecado. Então fogem. Mas de que vale fugir? Deus não continua a ser soberano? Deus não continua a estar em todo lado? Por isso, podemos fugir de um lado, mas vamos encontrá-lo no outro. De nada vale a nossa fuga. Porque ela traz consequências. E chegamos então ao terceiro ponto, que é aquele mais extenso no nosso texto. Jonas vai experimentar a consequência da sua desobediência. Deus vai julgar Jonas. Deus vai discipliná-lo.
E é interessante como vai fazê-lo, valendo-se da própria natureza, valendo-se da sua própria criação. E veja então o que acontece. Deus vai lançar sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Já alguma vez andaram de navio? Já alguma vez enfrentaram uma grande tempestade? Se já enfrentaram, como é que se sentiram? Alguns irmãos certamente aqui viajaram para o ultramar de navio. Devem ter passado por algumas experiências complicadas. Certamente não se sentiram muito cômodos. Agora imaginem como seria aquela tempestade. O texto diz que era grande, não era apenas uma tempestade, era grande. Eu imagino, como vejo nos filmes, a água entrar no navio. Alguns até a serem empurrados no navio, arrastado pelas ondas que entravam. Estamos aqui a imaginar. Deve ter sido uma situação muito difícil. Uma situação tão difícil que diz que o navio estava a ponto de se despedaçar. Estava a ponto de ficar-se em bocados. Estava a ponto. E diante disso, então nós vemos a atitude dos marinheiros. Diz-nos que os marinheiros estavam cheios de medo. Eram marinheiros. Eram pessoas que faziam daquilo vida. Mas estavam cheios de medo diante daquela situação. Então há duas coisas que eles fazem. Primeiro, eles clamam ao seu Deus. Começam a clamar aos seus deuses. Começam a buscar socorro do alto. Buscam as suas divindades. Mas também, diz-nos o texto que eles começam a lançar ao mar a carga que estava no navio. Porque o navio, bastante carregado, mais facilmente ele pode encalhar. Então aliviá-lo. Aliviar o navio, tirar a carga do navio. É isso que eles procuram fazer. Eles procuram com as suas próprias mãos, e não apenas com elas, mas também com a ajuda dos seus deuses, ultrapassar aquela situação. E é natural, se o navio está para despedaçar, é necessário fazer uma supervisão ao navio. A ver se o navio já está a meter água. Não fosse já estivesse a meter água. E então, o fim poderia ser o naufrágio. Poderia ser ele afundar-se. Então, o mestre vai supervisionar. E não é que ele encontra algo estranho? Não encontra o porão cheio de água. Encontra lá um homem que está a dormir. É fácil dormir quando se está a passar por uma tempestade? Não é fácil, pois não. Mas aquele homem estava a dormir. Eu acho que ele não tomou nenhum medicamento para dormir. Não, ele estava a dormir. Parece que aquilo não era nada com ele. Estava ali a dormir. E é nessa situação que o encontra. E vai dizer que se passa contigo agarrado no sono? Como é que é possível? Como é que é possível estares assim? E o que é que vai pedir a Jonas? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. É estranho, não é? O que é que aquele chefe diz, aquele mestre? Invoca o teu Deus. Será que ele estava em condições de fazer? Será que ele alguma vez desejava fazer isso? Não. Quando a pessoa está a fugir de Deus, não quer estar com Deus. Ele estava a fugir. Como agora falar com Deus de quem está a fugir? Não. O que aquele mestre foi pedir? Para orar ao seu Deus, quando aquele homem não tinha vontade nenhuma de orar. Aquele homem que
em condições normais, estaria nas melhores condições para orar, para fazer uma oração de verdade ao Deus verdadeiro, é aquele que menos condições neste momento tem para orar. E já repararam quão triste, o quão angustiante é quando os outros não podem contar com as nossas orações? Quando os outros não podem contar com as nossas orações porque nós não queremos orar, estamos a fugir. Era o que estava a acontecer. E não vemos ele orar. Ele só vai orar no capítulo 2. Ele não ora. Ele não ora porque está a fugir. E diante então daquela situação, eles lançam sortes. Porque havia uma crença entre os marinheiros que, se houvesse um criminoso a bordo, esse criminoso podia levar a que os deuses se manifestassem em ira, em que houvesse então consequências danosas para eles. E eles pensaram assim, há algum criminoso aqui, só pode haver. Só pode haver um criminoso entre nós, alguém que não está bem com os deuses, para que tal esteja a acontecer. E é verdade. Havia ali alguém que estava a tentar contra o seu Deus. E lançam sortes, que era uma prática naquela altura, e a sorte então cai sobre Jonas. Então vem o interrogatório. Queriam saber então o que é que está a acontecer. O que é que se está a suceder aqui? E diz-nos, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveu este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és? Fazem-lhe estas perguntas. Quatro perguntas que nós encontramos. Eles queriam, de certa forma, ter a identificação deste homem. Queriam que ele lhes dissesse quem era. E ele até vai acrescentar mais no versículo 9. Ele lhe respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Identifica-se como hebreu. E agora é que vem a incoerência. E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Será que ele realmente temia? Como é que alguém que teme a Deus foge de Deus? Como é que alguém que realmente teme a Deus faz isto? Se Jonas o temesse, não estaria a desobedecer. Se Jonas realmente temesse a Deus, conhecesse o seu Deus, ele não estaria a fazer isso, não estaria a desafiar Deus. Mas ele estava a desafiá-lo. Jonas é mesmo incrível. Nós, se ouvíssemos Jonas, diríamos, que belo credo tu tens. Tema ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Boa afirmação. Sim, Senhor. Falas muito bem. Mas estás a viver isso? Não, ele tinha um bom credo. Ele não se envergonha da sua fé, não está aqui com rodeios. Ele não diz uma outra coisa contrária. Não, ele não nega a sua fé. Tem um bom credo. Mas da sua parte não há nenhum temor. Ele prefere morrer a viver de acordo com o credo que proclama. Tem esse credo, mas não vive. Diz que até Deus fez o mar e a terra. Aquele mar era obra de Deus, mas ele não estava a viver Deus. Conhecia, tinha conhecimento, mas não vivia. E esse é um grande problema que pode acontecer. Nós podemos conhecer, mas não viver. E o conhecimento sem vida é vazio. Não tem qualquer valor. É como alguém tirar um curso e depois não praticar. Então, de que valeu andar na faculdade tanto tempo? E nós vemos aqui um outro contraste, que é o contraste do temor. Vemos aqui que aqueles homens realmente temeram a Deus. Versículo 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram, que é isto que fizestes?
pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Aqueles homens temeram a Deus. Temeram. É impressionante, não é? Como pessoas que não criam no Deus de Jonas, tendo visto aquilo, creram, não temeram a Deus, mostraram respeito por Deus. E será que não há alturas em que as pessoas podem mostrar mais respeito por Deus do que nós mostramos? Mesmo pessoas ímpias? Mesmo pessoas que nós designamos idólatras? Pode acontecer o mesmo. E nós vemos aqui a desobediência de Jonas, as consequências da sua possível fuga. Nós não temos como fugir à chamada de Deus. Se não obedecermos de uma forma, vamos obedecer de outra. Ele é soberano. Se não for através do amor, é possível que seja através da dor. Por melhor que possamos planear a fuga, justificar a desobediência, isso não vai resolver o nosso problema diante de Deus. Ele está em todo lado e conhece todas as coisas. E é bom sabermos também que a nossa desobediência como crentes traz consequências não só para nós, e é bom assinalar isso, mas também para aqueles que nos rodeiam. Não apenas nós acabamos por sofrer, mas também traremos sofrimento àqueles que nos rodeiam. Vejam, Jonas sofreu, mas aqueles marinheiros também sofreram. Tiveram que atirar ao mar carga do navio. O que é que eles estão a tirar ao mar? Alimentos, talvez bens pessoais e outras coisas. Eles acabaram por sofrer por causa da desobediência daquele homem. Mas o contrário também é verdade. Se nós obedecemos a Deus, se nós formos fiéis a Deus, não apenas nós seremos beneficiados com isso, mas também podemos trazer benefícios para aqueles que nos rodeiam. Tal como aconteceu com José na casa do Potifar. A sua fidelidade trouxe bênção também para a casa do seu senhor. Então, vale a pena obedecer. E como um pouco disse, o caminho para longe de Deus é um caminho descendente. À medida que nós vamos caminhando nessa fuga, nós vamos nos enterrando mais e mais e mais, até que chegamos ao abismo. Jonas foi assim. Foi cada vez se afundando mais. Até que chegou ao limite. E o mais triste é que há pessoas que estão nesse caminho e não se dão conta de que estão nesse caminho. E quando abrem os olhos, já pode ser tarde demais para saírem do caminho em que estão. Não sejamos de modo algum missionários fugitivos, mas colaboradores. Que nós possamos colaborar com Deus na obra que Ele está a realizar na nossa cidade. Que nós possamos proclamar a sua salvação. Que nós possamos partilhar a palavra de Deus. Talvez levando folhetos e distribuindo pela nossa vizinhança, colocando nos correios, nos transportes públicos, nas instituições. Podemos fazer tanta coisa. Se não temos facilidade de nós falarmos pessoalmente, podemos levar um folheto como esse e colocar na caixa do correio. Ou então deixar propositadamente no banco do autocarro ou do comboio. Quem sabe se este folheto não pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Porque Deus pode fazer coisas extraordinárias. A partir de um folheto, a partir de uma parte do folheto, Deus pode fazer coisas extraordinárias porque é o Espírito que convence. Que nós possamos aproveitar as oportunidades que Deus nos está a dar. E neste momento que nós vivemos, momentos difíceis, que nós possamos falar da segurança e da esperança que temos em Deus. E que, em vez de nos queixarmos de tudo e de todos, que nós possamos abrir as nossas bocas para falar da solução que há em Cristo, para falar da esperança.
para mostrar que há solução. Para mostrar que o mundo pode estar como está, mas Deus que está no céu controla todas as coisas. Este Deus que nós servimos, este Deus que é grande, e que Ele seja Senhor nas nossas vidas e que nós possamos obedecer à sua voz. Amém. Nós vamos terminar o nosso culto cantando um hino. Vamos cantar o hino 528 e vamos apenas cantar 2 estrofes. Vamos cantar a primeira e a última estrofe deste hino. E quero vos convidar a ficarem de pé para cantarmos então estas 2 estrofes. Primeira e última. Queria convidar o irmão e a irmã para nos dirigir nesta oração final. Deus, nosso Pai, obrigado, Pai Santo, pela tua palavra daqui a nós, Senhor. Estamos ouvindo, Senhor, ouvir a tua palavra no corpo santo, mas às vezes nós não compreendemos a tua palavra. Mas, ó Deus, Pai, nós agradecemos por tão gracioso que tu és está conosco. Que tu és Deus onipotente, Deus onipresente. Está em toda a circunstância da nossa vida. Tu sabes bem os nossos planos, Senhor. Tu sabes bem o nosso caminho. E por isso, Pai, nós queremos pedir perdão por aquilo que nós não merecemos, Pai. Mas tu és Deus zeloso. Deus onipotente, Deus gracioso. Deus que consola, Deus que cuida. Tu sabes cada coisa que tu fazer. E nós pedimos, Pai, que tu nos abençoe-nos, Pai. Que saímos daqui desse domingo cheio do teu Espírito Santo. E leva-nos em paz nos lares. E que todos nós sejamos unidos. Obrigado, Pai Santo, por teu nome. Que tudo seja para a tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. Amém. Podem fazer o que for sentar e vamos ouvir o pós-lúdio.
Uma boa semana a todos vós e que Deus nos abençoe.